Olá, é bom ter você aqui comigo esta noite. Antes de começarmos, adoraria saber de que parte do mundo você está nos ouvindo esta noite. Tem algo especial em imaginar que talvez você esteja do outro lado do planeta, sob um céu completamente diferente, olhando para as mesmas estrelas que eu vejo, só que de outro ângulo. Se você está gostando deste tipo de conteúdo, deixe um like, se inscreva no canal, ative o sininho. Eu sei, todo mundo pede isso, mas genuinamente ajuda este vídeo a chegar a mais pessoas que, como você, gostam de se perder em pensamentos grandes demais para caber na cabeça. E se você já é inscrito, obrigado. Sério. Você não faz ideia de como é gratificante saber que existem pessoas por aí que voluntariamente escolhem passar seu tempo pensando sobre o universo comigo. Hoje, vamos falar sobre tamanho. E eu prometo que isso não será entediante como parece. Na verdade, isso pode ser uma das coisas mais perturbadoras e bonitas que você vai pensar esta semana. Pense no seu dia hoje. Você provavelmente acordou em uma cama que parece perfeitamente proporcional ao seu corpo. Tomou café em uma xícara que cabe na sua mão. Sentou em uma cadeira feita na sua escala. Olhou para prédios que parecem grandes, para árvores que parecem majestosas, para formigas que parecem minúsculas. Tudo no seu mundo diário parece ter um tamanho que faz sentido, um tamanho que parece natural, quase inevitável. Você é o tamanho que é. As coisas ao seu redor são os tamanhos que são. Isso parece tão óbvio que nunca questionamos. Mas aqui está a verdade desconfortável. Você não tem a menor ideia do quão pequeno você realmente é. Não estou falando de autoestima. Estou falando de escala física real. Estou falando do fato de que seu corpo, sua vida, sua existência inteira acontece em uma faixa de tamanho tão absurdamente estreita, tão ridiculamente específica dentro da vastidão do universo, que é estatisticamente quase impossível. E ainda assim, aqui está você, existindo, pensando, ouvindo estas palavras. Neste vídeo, vamos flutuar suavemente por uma jornada que começa dentro de você e termina nos confins do universo observável. Vamos viajar por 50 ordens de magnitude, dos menores blocos de construção da matéria até as maiores estruturas conhecidas no cosmos. E ao longo do caminho, vamos descobrir algo extraordinário. Que nossa pequenez não é um problema a ser resolvido, mas um milagre a ser celebrado. Então, aconchegue-se, feche os olhos se quiser e vamos começar fazendo uma pergunta aparentemente simples. O que significa ser pequeno? Você já reparou como raramente pensamos sobre nosso próprio tamanho? Para você, você é o tamanho padrão. Você é a unidade de medida pela qual tudo o mais é avaliado. Uma montanha é grande porque é maior que você. Um grão de areia é pequeno porque é menor que você. Você é o centro da escala, o ponto de referência, a régua pela qual a realidade é medida. Mas essa é uma ilusão muito útil, diga-se de passagem. Evolutivamente falando, faz todo sentido que você pense assim. Seus ancestrais não precisavam saber que eram minúsculos comparados ao universo. Eles precisavam saber que aquela cobra era pequena o suficiente para ser morta e que aquele mamute era grande demais para ser enfrentado sozinho. Eles precisavam de uma escala prática, centrada no humano, onde as coisas importantes para a sobrevivência estivessem claramente categorizadas. E assim, nossos cérebros evoluíram para perceber o mundo. Através dessa lente específica, essa janela estreita de escala que vai de alguns milímetros até alguns quilômetros. Tudo fora dessa janela é abstrato para nós. Invisível. Pense nos átomos. Você sabe que eles existem. Você aprendeu na escola que tudo é feito de átomos. Mas você já realmente visualizou um? Consegue sentir em suas entranhas o quão pequeno um átomo é? Provavelmente não. E isso não é culpa sua. É que átomos são pequenos demais para nossa janela evolutiva. Eles não são predadores. Não são presas. Não são parceiros sexuais. Então nosso cérebro simplesmente não desenvolveu a capacidade de intuir sua escala. O mesmo vale para o outro extremo. Você sabe que galáxias existem. Talvez até tenha visto fotos do telescópio Hubble. Mas você consegue realmente sentir o tamanho de uma galáxia?
Consegue processar emocionalmente o que significa ter 100 bilhões de estrelas girando em uma espiral que leva 200 milhões de anos para completar uma rotação? Novamente, provavelmente não, porque galáxias também estão fora da nossa janela. Elas não nos atacam, não nos alimentam, não competem conosco por recursos. Então, vivemos nesta faixa estreita e confortável de percepção, convencidos de que somos o tamanho normal, o tamanho certo, o tamanho que importa. E então a ciência chega e arruína tudo, porque a ciência não se importa com o que é confortável. A ciência não respeita nossa janela evolutiva. A ciência olha para o universo como ele realmente é, não como precisamos que ele seja para sobreviver. E o que a ciência descobriu nos últimos 400 anos é tão perturbador, tão vertiginoso, que ainda estamos tentando processar emocionalmente. Descobrimos que não somos o centro, não somos a escala padrão, não somos a unidade de medida do cosmos. Somos uma anomalia estatística, vivendo em um ponto arbitrário de uma escala que vai do incompreensivelmente pequeno ao incompreensivelmente grande. Deixe isso pousar por um momento. Respire, porque agora vamos começar a jornada de verdade. E eu te aviso, pode ficar estranho, pode ficar desconfortável. Você pode sentir aquela sensação de vertigem mental que aparece quando tentamos segurar ideias grandes demais. Isso é normal. Até os cientistas sentem isso. Na verdade, se você não sentir pelo menos um pouco de vertigem, provavelmente não está prestando atenção o suficiente. Vamos começar com você, exatamente como você é agora. Se você é uma pessoa adulta média, você tem aproximadamente 1,70 m de altura. Vamos arredondar e dizer que você mede cerca de 2 metros da cabeça aos pés quando está esticado. 2 metros. Essa é nossa linha de base, nosso ponto de partida. Agora vamos viajar para dentro. Olhe para sua mão. Você tem 5 dedos, cada um com aproximadamente 10 centímetros de comprimento. Já estamos uma ordem de magnitude menores que seu corpo inteiro. Zoom. Olhe agora para a ponta do seu dedo. Você consegue ver as linhas da sua impressão digital? Cada uma dessas cristas tem cerca de 0,5 milímetro de espessura. Estamos ficando menores, mais perto do limite da visão a olho nu, mas você ainda consegue ver tudo isso naturalmente. Ainda está dentro da sua janela. Agora pegue uma lupa imaginária. Zoom mais próximo. Você começa a ver células da sua pele. Uma célula da pele humana tem cerca de 30 micrômetros de diâmetro. 1 micrômetro é 1 milésimo de milímetro. Você acabou de deixar o território visível. Suas células são pequenas demais para serem vistas sem ajuda. E ainda assim, você tem cerca de 30 trilhões delas. Trilhões. Cada uma fazendo seu trabalho silenciosamente, mantendo você vivo, sem que você precise pensar sobre isso. Mas isso é apenas o começo, porque cada célula é um universo próprio. Zoom mais próximo. Dentro dessa célula há estruturas. Mitocôndrias, o núcleo, ribossomos. Essas organelas têm entre 1 e 10 micrômetros. Estamos descendo mais fundo. E dentro do núcleo, DNA, a molécula que carrega todas as instruções para construir você. O diâmetro da dupla hélice do DNA é cerca de 2 nanômetros. 1 nanômetro é 1 bilionésimo de metro. Pare. Respire. Você acabou de encolher 1 bilhão de vezes. De 2 metros para 2 nanômetros. E você nem sequer saiu do seu próprio corpo ainda. Mas o DNA ainda é feito de algo. Átomos. Carbono. Hidrogênio. Oxigênio. Nitrogênio. Os blocos de construção da vida. Um átomo típico tem cerca de 1 angstrom de diâmetro. 1 angstrom é 1/10 de nanômetro, ou 10 bilionésimos de metro. Estamos, agora, 10 bilhões de vezes menores que onde começamos. E aqui é onde fica realmente estranho, porque um átomo não é sólido. Você aprendeu na escola que átomos são feitos de um núcleo cercado por elétrons orbitando, certo? Bem, meio que sim, meio que não. A imagem planetária é uma simplificação, mas o ponto importante é este. A maior parte de um átomo é espaço vazio. O núcleo de um átomo é incrivelmente pequeno, comparado ao átomo inteiro. Se o átomo fosse do tamanho de um estádio de futebol, o núcleo seria como uma ervilha no centro do campo. E os elétrons?
Eles não estão realmente em lugares específicos orbitando como planetas. Eles existem em nuvens de probabilidade, regiões onde tem uma chance de estar. Física quântica. Não vamos mergulhar fundo nisso agora, mas o ponto é: átomos são quase inteiramente vazio, e você é feito de átomos. O que significa que você é feito quase inteiramente de nada. Se pudéssemos remover todo o espaço vazio dos átomos do seu corpo, se pudéssemos comprimir apenas a matéria sólida, você caberia em um cubo menor que um grão de sal. Toda a humanidade caberia em um cubo do tamanho de um açucareiro. E ainda assim, você pesaria o mesmo, porque a massa está toda ali, apenas incrivelmente comprimida. Isso deveria perturbar você. Deveria fazer sua cabeça girar um pouco. Você se sente sólido. Quando você bate a mão na mesa, parece sólido. Mas não é. É quase totalmente espaço vazio, com pequenos pontos de matéria vibrando em frequências específicas, criando a ilusão de solidez através de forças eletromagnéticas que repelem outros átomos antes que eles possam se interpenetrar. Você é uma ilusão muito convincente de solidez. Mas vamos mais fundo ainda, porque esses núcleos atômicos, esses pontos minúsculos de matéria real, também são feitos de algo: prótons e nêutrons. E prótons e nêutrons são feitos de quarks. Quarks são uma das partículas fundamentais do universo, tão pequenas que não têm estrutura interna conhecida. Elas são apenas pontos, entidades matemáticas com propriedades como massa e carga, mas sem tamanho físico mensurável. Estamos agora em uma escala tão pequena que as palavras começam a perder o sentido. Chegamos ao fundo, ao substrato da realidade, e a jornada de 2 metros do seu corpo até os quarks dentro de você cobriu cerca de 20 ordens de magnitude. Você encolheu 100 quintilhões de vezes. Se isso parece impossível de visualizar, você está absolutamente certo. É impossível. Nossos cérebros não evoluíram para isso. Mas acontece que essa é apenas metade da história, porque agora precisamos ir na outra direção, para fora, para cima, para o cosmos. E é aí que as coisas ficam realmente vertiginosas, porque a jornada para dentro foi profunda, mas a jornada para fora é infinitamente mais vasta. Estamos prestes a descobrir que a distância de você até as menores coisas do universo é nada comparada à distância de você até as maiores. Mas isso será para a próxima parte da nossa jornada. Então, vamos fazer isso. Vamos sair de você e viajar para fora, do mesmo jeito que viajamos para dentro. Só que desta vez, cada passo será maior, mais estranho, mais difícil de segurar na mente. Começamos novamente com você. 2 metros. Você está em pé em algum lugar, talvez em seu quarto, talvez caminhando na rua, talvez deitado na cama ouvindo isso. Não importa. Você está em algum lugar específico na superfície de algo muito maior que você, a Terra. Vamos dar um passo para trás. Imagine que você está flutuando acima de si mesmo, subindo lentamente. 10 metros. Você consegue ver o teto do seu prédio agora. 100 metros. Você está na altura dos arranha-céus mais altos. 1000 metros. 1 quilômetro. Você consegue ver seu bairro inteiro. 10 quilômetros. Sua cidade completa está visível. Uma mancha de luzes se à noite. Uma textura complexa de ruas e prédios se durante o dia. Estamos apenas 5 ordens de magnitude acima de onde começamos. Apenas 100.000 vezes maior. E ainda está tudo perfeitamente compreensível. Você já viu sua cidade de avião. Isso ainda está dentro da janela humana de experiência. Mas continue subindo. 100 quilômetros. Você está agora na borda do espaço, na linha de Kármán, onde a atmosfera se torna rarefeita demais para sustentar voo atmosférico. Abaixo de você, a curvatura da Terra começa a ficar visível. 1000 quilômetros. Você pode ver uma seção inteira de um continente. A Terra é claramente redonda agora. Uma esfera azul suspensa no vazio. 12.700 quilômetros. O diâmetro da Terra. Se você pudesse segurar a Terra em suas mãos, ela seria 6 milhões de vezes maior que você. Mas você não pode segurar a Terra. Você está preso a ela pela gravidade, uma consequência invisível da curvatura do espaço-tempo ao redor de toda essa massa. E a Terra,
apesar de parecer enorme para você, é na verdade um dos menores planetas rochosos do Sistema Solar. É maior que Marte e Mercúrio, mas menor que Vênus. E absolutamente minúscula comparada aos gigantes gasosos. Vamos continuar. 384 mil quilômetros. A distância até a Lua. Nosso único satélite natural, aquela pedra cinzenta e marcada de crateras que orbita a Terra desde que um objeto do tamanho de Marte colidiu com nosso planeta há 4 bilhões e meio de anos, arrancando um pedaço que eventualmente se solidificou em nosso companheiro celestial. A Lua parece próxima. Afinal, humanos já foram lá. 12 pessoas caminharam em sua superfície, mas a Lua está longe. E Maltinaudi, suficiente para que você pudesse encaixar todos os outros planetas do Sistema Solar no espaço entre a Terra e ela, com espaço de sobra, 150 milhões de quilômetros. Uma unidade astronômica, a distância média da Terra ao Sol. Esta é a distância que a luz, viajando a 300 mil quilômetros por segundo, leva 8 minutos e 20 segundos para atravessar. Quando você olha para o Sol, você está vendo como ele era há 8 minutos. Você está olhando para o passado, o Sol. Essa bola de plasma incandescente que torna toda a vida na Terra possível. Tem 1 milhão e 400 mil quilômetros de diâmetro. Você poderia encaixar 1 milhão e 300 mil terras dentro do Sol. 1 milhão. E ainda assim, o Sol é apenas uma estrela média. Uma anã amarela sem nada de particularmente especial. Uma entre centenas de bilhões na nossa galáxia. Mas vamos ficar no Sistema Solar por mais um momento, porque há algo reconfortante no Sistema Solar. É nosso bairro cósmico, conhecido, mapeado. Temos naves espaciais visitando todos os planetas principais. Temos fotos, dados, fatos. Júpiter está a 778 milhões de quilômetros do Sol. Saturno a 1 bilhão e 400 milhões. Urano a 2 bilhões e 800 milhões. Netuno a 4 bilhões e 500 milhões. E além de Netuno, na borda fria e escura do Sistema Solar, está o Cinturão de Kuiper, um anel de objetos gelados dos quais Plutão é o mais famoso. E além disso, a Nuvem de Oort, uma esfera hipotética de cometas que marca o verdadeiro limite gravitacional da influência do Sol. A Nuvem de Oort se estende por cerca de 2 anos-luz do Sol. 1 ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano, aproximadamente 9 trilhões e 460 bilhões de quilômetros. A luz do Sol leva 2 anos para alcançar a borda externa da Nuvem de Oort. 2 anos viajando a 300 mil quilômetros por segundo. E mesmo assim, estamos ainda no nosso quintal cósmico. A estrela mais próxima do Sol é Próxima Centauri, a 4,24 anos-luz de distância. Se o Sol fosse do tamanho de uma bola de basquete em Nova York, Próxima Centauri seria outra bola de basquete em Seattle. E entre elas, nada. Vazio. Espaço frio e escuro onde a matéria é tão esparsa que você poderia viajar por anos sem encontrar nada maior que um grão de poeira. O espaço não é apenas grande, é quase inteiramente vazio. Mas há estrelas, bilhões delas, e elas estão organizadas, agrupadas pela gravidade em estruturas maiores, galáxias. Nossa galáxia, a Via Láctea, tem cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro. 100 mil anos-luz. A luz leva 100 mil anos para atravessar nossa galáxia de ponta a ponta. Se você pudesse viajar na velocidade da luz, partiria da Terra hoje e chegaria ao outro lado da galáxia no ano 102.025 d.C. Civilizações inteiras nasceriam e cairiam enquanto você estivesse em trânsito. A Via Láctea contém entre 200 e 400 bilhões de estrelas. Talvez mais. É difícil contar quando você está dentro dela. E ao redor de muitas dessas estrelas orbitam planetas. Estimativas recentes sugerem que pode haver até 1 trilhão de planetas na nossa galáxia. 1 trilhão de mundos, cada um com sua própria história geológica, sua própria química, talvez até sua própria vida. E a Via Láctea não está sozinha. Existem outras galáxias. Muitas outras. Andrômeda,
Nossa vizinha mais próxima está a 2.500.000 anos-luz de distância. Ela é maior que a Via Láctea, contendo cerca de 1 trilhão de estrelas. Em aproximadamente 4 bilhões de anos, Andrômeda e a Via Láctea colidirão, suas estrelas se entrelaçando em uma dança gravitacional lenta, fundindo-se eventualmente em uma única galáxia elíptica gigante, que alguns astrônomos já apelidaram de Milcomeda. Mas isso é daqui a bilhões de anos. Por enquanto, elas apenas se aproximam lentamente, puxadas inexoravelmente uma pela gravidade da outra. Via Láctea e Andrômeda fazem parte de algo maior, o Grupo Local, um aglomerado de cerca de 80 galáxias espalhadas por 10 milhões de anos-luz. E o Grupo Local faz parte de algo ainda maior, o Superaglomerado de Virgem, uma coleção de cerca de 100 grupos e aglomerados de galáxias espalhados por 110 milhões de anos-luz. E Virgem? Virgem é apenas um pedaço de algo ainda mais vasto, Laniakea, um superaglomerado de superaglomerados contendo cerca de 100.000 galáxias, espalhadas por 520 milhões de anos-luz. Laniakea significa céu, imensurável, em havaiano, e é um nome apropriado. É tão grande que desafia qualquer tentativa de visualização significativa. Mas até Laniakea é apenas uma estrutura local, porque quando você olha para o universo observável completo, você vê algo extraordinário, uma teia cósmica, filamentos de galáxias conectados como neurônios em um cérebro gigante, com vastos vazios entre eles onde quase nada existe. É chamado de estrutura em grande escala do universo, e é uma das imagens mais bonitas e misteriosas que já criamos. O universo observável tem aproximadamente 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Observável, porque isso é apenas o que podemos ver. A luz das regiões além desse horizonte ainda não teve tempo de nos alcançar desde o Big Bang, há 13,8 bilhões de anos. O universo pode ser infinitamente maior, além do que podemos observar. Pode ser infinito. Simplesmente, não sabemos. O que sabemos é que o universo observável contém cerca de 2 trilhões de galáxias. 2 trilhões. Cada uma com centenas de bilhões a trilhões de estrelas. Cada estrela potencialmente com planetas. Os números se tornam tão grandes que perdem significado. Como você processa 2 trilhões de galáxias? Como você segura isso na sua mente? Você não consegue. Ninguém consegue. É grande demais. Está muito além da janela evolutiva da nossa percepção. Mas aqui está a parte que deveria fazer você pausar. A jornada de você, até os quarks dentro de você, cobriu cerca de 20 ordens de magnitude. A jornada de você até a borda do universo observável cobre cerca de 26 ordens de magnitude. Você está mais próximo dos menores objetos do universo do que dos maiores. Você está um pouco abaixo do meio, mas deslocado para o lado pequeno da escala cósmica. Em outras palavras, você é pequeno. Muito, muito pequeno. Tão pequeno que é quase impossível expressar adequadamente. E ainda assim, aqui está você, existindo, pensando, capaz de compreender tudo. Isso, capaz de medir distâncias de anos-luz, de calcular quantas estrelas existem em uma galáxia, de construir telescópios que podem ver quase até o início do tempo. Você, essa coleção de átomos que são principalmente vazio, organizada temporariamente em um padrão que pode contemplar sua própria pequenez. Isso não deveria ser possível. E ainda assim, aqui estamos nós. Então, como é que isso aconteceu? Como algo tão improvável quanto você acabou existindo em um universo tão vasto e indiferente? Esta é a pergunta que mantém físicos acordados à noite. Porque quando você começa a olhar para os números, para as constantes fundamentais que governam o universo, você percebe algo perturbador. Tudo parece estranhamente ajustado, calibrado com precisão absurda. Como se alguém tivesse girado os mostradores cósmicos para exatamente os valores certos para permitir que estrelas se formassem, que planetas existissem, que a vida surgisse. Isso é chamado de problema do ajuste fino, e é controverso.
filosoficamente carregado e absolutamente fascinante. Vamos começar com algo simples: a força da gravidade. A gravidade é, de longe, a mais fraca das 4 forças fundamentais da natureza. É cerca de 10 elevado à 38ª potência vezes mais fraca que a força eletromagnética. Isso parece bizarro, certo? Por que haveria uma força tão ridiculamente fraca? Mas aqui está o truque. Se a gravidade fosse apenas ligeiramente mais forte, digamos 1% mais forte, o universo seria completamente diferente. Estrelas queimariam seu combustível milhões de vezes mais rápido. Uma estrela como o Sol existiria por apenas alguns milhões de anos em vez de 10 bilhões. Não haveria tempo para planetas esfriarem, para oceanos se formarem, para a vida evoluir. O universo seria preenchido com estrelas que vivem rápido e morrem jovens, explodindo em supernovas antes que qualquer coisa interessante pudesse acontecer. E se a gravidade fosse 1% mais fraca? Estrelas nunca se formariam adequadamente. O gás no universo primordial simplesmente não seria atraído com força suficiente para colapsar em bolas densas de fusão nuclear. Sem estrelas, sem elementos pesados. Sem elementos pesados, sem planetas rochosos. Sem planetas rochosos, sem você. A gravidade precisa ser exatamente tão fraca quanto é, dentro de uma margem muito estreita, para que o universo produza qualquer coisa parecida com o mundo que conhecemos. E não é só a gravidade, é tudo. Pegue a força nuclear. Forte. A força que mantém os núcleos atômicos unidos. Se ela fosse apenas 5% mais fraca, deutério não seria estável. Deutério é um isótopo de hidrogênio, com um próton e um nêutron. É crucial para as reações nucleares que acontecem nas estrelas. Sem deutério estável, estrelas não poderiam fundir hidrogênio em hélio de maneira eficiente. Elas simplesmente não acenderiam. O universo seria apenas hidrogênio frio, flutuando para sempre no vazio. Se a força nuclear forte fosse 5% mais forte, prótons se ligariam tão facilmente que quase todo o hidrogênio do universo primordial teria sido fundido em elementos mais pesados nos primeiros minutos após o Big Bang. Nada de hidrogênio sobrando. Sem hidrogênio, sem água. Sem água, sem vida como conhecemos. 5%. A diferença entre um universo fértil e um universo estéril é apenas 5%. Ou considere a constante cosmológica, a energia escura que está causando a expansão acelerada do universo. Medições sugerem que ela tem um valor específico muito pequeno, mas teorias de física de partículas prevêem que ela deveria ser cerca de 10 elevado à 120ª potência vezes maior. Isso é um 1 seguido de 120 zeros. É chamada de a pior previsão na história da física. Se a constante cosmológica fosse tão grande quanto nossas teorias sugerem que deveria ser, o universo teria se expandido tão rápido que galáxias nunca poderiam ter se formado. Estrelas nunca teriam nascido. Tudo seria apenas partículas solitárias afastando-se umas das outras para sempre. E ainda assim, por algum motivo, a constante cosmológica é incrivelmente menor que isso. Pequena o suficiente para permitir estruturas gravitacionalmente ligadas. Grande o suficiente para eventualmente causar a expansão acelerada que observamos hoje. Perfeitamente equilibrada. Lista após lista de coincidências cósmicas. A razão da massa do elétron para a massa do próton. A diferença de massa entre nêutrons e prótons. A força da força eletromagnética. A taxa de expansão do universo primordial. Todas ajustadas com precisão extraordinária. Se qualquer uma dessas constantes fosse ligeiramente diferente, você não estaria aqui. O universo seria radicalmente diferente, estéril, sem vida, sem consciência, sem ninguém para observá-lo. Isso é chamado de princípio antrópico. A observação de que o universo deve ser compatível com a vida consciente que o observa, porque caso contrário não haveria ninguém aqui para fazer a observação. É simultaneamente óbvio e profundo. Mas aqui está o problema. Princípio antrópico não é uma explicação.
É apenas uma reafirmação do problema. É como dizer, você existe, portanto, as condições para sua existência devem estar presentes. Verdadeiro, mas não esclarecedor. A pergunta real é: por quê? Por que essas condições estão presentes? Por que o universo é ajustado para produzir observadores? Existem algumas respostas possíveis, e todas elas são ou profundas ou perturbadoras, ou ambas. Resposta número 1: pura sorte. As constantes são o que são sem razão. Não há design, não há propósito, apenas acaso aleatório. E acontece que ganhamos na loteria cósmica, de todos os universos possíveis, com todas as combinações possíveis de constantes. Por pura coincidência estatística, nos encontramos em um que permite nossa existência. Isso deveria incomodar você, porque as probabilidades são absurdamente pequenas. É como jogar um dardo de olhos vendados e acertar uma mosca do outro lado de um continente. Possível? Tecnicamente. Plausível? Nem um pouco. Resposta número 2. Multiverso. Talvez nosso universo não seja o único. Talvez existam incontáveis outros universos, cada um com suas próprias leis da física, suas próprias constantes fundamentais. A maioria desses universos é estéril, vazia, sem interesse. Mas em alguns poucos, por acaso, as constantes se alinham corretamente. E claro, nós nos encontramos em um desses raros universos férteis, porque não poderíamos existir em nenhum outro lugar. É uma ideia elegante. O multiverso transforma o problema de ajuste fino, de coincidência impossível, em inevitabilidade estatística. Se existem infinitos universos com todas as combinações possíveis de leis físicas, então claro que alguns deles produzirão vida. E claro que formas de vida se encontrarão em universos compatíveis com a vida. Viés de seleção. Mas há um problema. Não temos absolutamente nenhuma evidência de outros universos. Nenhuma. Por definição, se outros universos existem, eles estão além do nosso horizonte de observação, desconectados causalmente do nosso próprio. Não podemos vê-los, medi-los, testá-los. O multiverso pode ser verdade, mas nunca poderíamos saber. É ciência? Ou é metafísica disfarçada de cosmologia? Resposta número 3. Não é acaso. O universo foi projetado. Alguém ou algo ajustou os mostradores intencionalmente para produzir observadores. Isso, é claro, leva você direto para território teológico. E a ciência tem um relacionamento historicamente complicado com explicações que invocam designers inteligentes. Não vou mergulhar em debates religiosos aqui, mas é justo dizer isto: o ajuste fino é real. Os números são o que são, e eles exigem algum tipo de explicação. Sorte, multiverso, design ou algo que ainda não imaginamos. Nenhuma das respostas é totalmente satisfatória. Todas elas trazem seus próprios problemas filosóficos. Mas aqui está o que me fascina. Independentemente de qual explicação está correta, você ainda está aqui, contra probabilidades esmagadoras, através de uma cadeia de coincidências cósmicas que se estende por bilhões de anos. Você existe. Pense na história que teve que acontecer para chegar até você. Há 13,8 bilhões de anos, o universo explodiu em existência. Por quê? Ninguém sabe. Como? Ainda debatemos, mas aconteceu. E nos primeiros 3 minutos, quarks se combinaram em prótons e nêutrons. Nos primeiros 20 minutos, esses prótons e nêutrons se fundiram em núcleos de hidrogênio, hélio e traços de lítio. E então o universo esfriou, expandiu, e por 380 mil anos foi apenas uma névoa opaca de plasma, muito quente para átomos estáveis. Então, finalmente, elétrons se combinaram com núcleos. Átomos se formaram. O universo se tornou transparente. A luz pôde viajar livremente pela primeira vez. Aquela primeira luz ainda está por aí, aliás. É a radiação cósmica de fundo em micro-ondas. O brilho residual do Big Bang, agora esticado pelo comprimento de onda das micro-ondas pela expansão do espaço. Você pode captá-la com uma antena de televisão analógica. Cerca de 1% daquela estática na tela vem diretamente do início do tempo.
Mas havia pequenas irregularidades naquela névoa primordial, regiões que eram ligeiramente mais densas que outras. E gravidade amplificou essas irregularidades. Áreas densas atraíram mais matéria. Elas cresceram, colapsaram, e as primeiras estrelas nasceram, cerca de 200 milhões de anos após o Big Bang. Essas primeiras estrelas eram monstros, enormes, quentes, queimando ferozmente. E quando morreram, explodiram em supernovas, espalhando elementos mais pesados através do espaço. Carbono, oxigênio, ferro, todos os ingredientes da vida, forjados nos núcleos esmagadores de estrelas moribundas. Gerações de estrelas viveram e morreram, cada uma enriquecendo o cosmos com mais complexidade química, e eventualmente, há cerca de 9 bilhões de anos após o Big Bang, em um canto sem. Importância de uma galáxia espiral média, uma nuvem de gás e poeira começou a colapsar. Aquela nuvem de gás e poeira se tornou nosso sistema solar. O Sol ascendeu no centro, uma nova estrela de terceira geração, feita não apenas de hidrogênio e hélio primordiais, mas rica em elementos pesados herdados de estrelas ancestrais que nunca conheceremos. E ao redor do Sol, nos redemoinhos turbulentos do disco protoplanetário, pedaços de rocha e gelo colidiram, se fundiram, cresceram. A Terra se formou há 4,54 bilhões de anos. Uma bola de rocha derretida, bombardeada constantemente por asteroides e cometas, sem atmosfera estável, sem oceanos, certamente sem vida. Era um inferno, mas era nosso inferno. E então, talvez 100 milhões de anos depois, algo extraordinário aconteceu. Um objeto do tamanho de Marte, às vezes chamado de Theia, colidiu com a jovem Terra. O impacto foi tão violento que vaporizou porções massivas de ambos os corpos. Detritos foram lançados em Kinnidoinos órbita. E desses detritos, ao longo de milhões de anos, a Lua se formou. Aquele impacto catastrófico pode ter sido a melhor coisa que já aconteceu à Terra. A Lua estabiliza o eixo de rotação do nosso planeta, impedindo oscilações selvagens que tornariam o clima caótico e imprevisível. A Lua cria marés que podem ter sido cruciais para a transição da vida da água para a Terra. Sem a Lua, a Terra seria um lugar muito diferente, talvez inabitável. Sorte ou inevitabilidade estatística em um sistema solar jovem e caótico? Difícil dizer, mas a história continua. A Terra esfriou, vapor de água na atmosfera se condensou, choveu. Por milhões de anos, choveu. E os oceanos nasceram. E em algum lugar nesses oceanos primordiais, há cerca de 3,8 bilhões de anos, algo milagroso aconteceu. Química se tornou biologia. Nós não sabemos exatamente como. É um dos maiores mistérios não resolvidos da ciência. Mas, de alguma forma, moléculas orgânicas se organizaram em padrões autorreplicantes. Talvez em fontes hidrotermais no fundo do oceano, onde química rica e energia geotérmica se encontravam, talvez em poças rasas evaporando e reconcentrando compostos orgânicos. Talvez moléculas de RNA, capazes de se copiar, surgiram primeiro, depois evoluíram proteções celulares. Os detalhes são nebulosos, mas o resultado é claro: vida. Simples, unicelular, mas vida. Luca, o último ancestral comum, universal do qual toda a vida na Terra descende. Você e uma árvore, você e um cogumelo, você e uma bactéria, vivendo em uma fonte termal, todos primos, compartilhando um antepassado que viveu bilhões de anos atrás. E por bilhões de anos, a vida na Terra foi exclusivamente unicelular. Bactérias e arqueias, flutuando nos oceanos, fotossintetizando, comendo químicos, se reproduzindo. Simples, mas bem-sucedidas. Elas transformaram a atmosfera da Terra, bombeando oxigênio como produto residual da fotossíntese. Aquele oxigênio era originalmente tóxico para a maioria das formas de vida. Causou uma extinção em massa, o grande evento de oxidação, há 2,4 bilhões de anos. Mas também abriu novos nichos ecológicos. Organismos que podiam usar oxigênio para metabolismo aeróbico tinham acesso a muito mais energia. Então,
há cerca de 2 bilhões de anos, algo extraordinário aconteceu novamente. Uma bactéria engoliu outra bactéria, mas em vez de digeri-la, as duas formaram uma parceria. A bactéria interna se tornou a mitocôndria, a usina de energia da célula, e nasceu a célula, eucariota, com núcleo, organelas, complexidade. Isso pode ter acontecido apenas uma vez na história da Terra. Todas as células eucariotas, de amebas a sequoias a você, descendem daquele único evento de fusão. Sem ele, sem vida complexa, sem vida multicelular, sem animais, sem plantas, sem fungos. A vida na Terra teria permanecido microscópica para sempre. Mais sorte? Mais coincidência impossível? Você começa a ver o padrão. Vida multicelular surgiu há cerca de 600 milhões de anos, na explosão cambriana, quando a diversidade de formas corporais explodiu em um piscar de olhos geológico. Peixes evoluíram. Alguns peixes desenvolveram pulmões rudimentares e rastejaram para a Terra. Anfíbios se tornaram répteis. Répteis dominaram o planeta como dinossauros por 160 milhões de anos. E então, há 66 milhões de anos, um asteroide de 10 quilômetros de largura atingiu a península de Yucatán. O impacto liberou energia equivalente a bilhões de bombas nucleares. Incêndios globais, inverno de impacto, colapso da cadeia alimentar. 3/4 de todas as espécies foram extintas, incluindo todos os dinossauros não aviários. Ruim para os dinossauros, excelente para os mamíferos. Porque mamíferos, pequenos e peludos, e em grande parte noturnos durante a era dos dinossauros, de repente herdaram a Terra. Eles se diversificaram, exploraram nichos vazios, evoluíram em milhares de novas formas. Alguns se tornaram grandes herbívoros, alguns se tornaram predadores, e alguns subiram em árvores, primatas, seus ancestrais, vivendo em florestas, desenvolvendo visão de cores para encontrar frutas maduras, desenvolvendo mãos hábeis para agarrar galhos. E há cerca de 7 milhões de anos, a linhagem que levaria aos humanos se separou da linhagem que levaria aos chimpanzés e bonobos. Nossos ancestrais desceram das árvores, começaram a andar eretos, liberaram suas mãos para usar ferramentas. E algo notável aconteceu. Seus cérebros começaram a crescer. Rápido. Em termos evolutivos, incrivelmente rápido. Há 2 milhões e meio de anos, Homo habilis tinha um cérebro de cerca de 600 centímetros cúbicos. Há 500 mil anos, Homo heidelbergensis tinha cerca de 1.200. Humanos modernos, cerca de 1.400 centímetros cúbicos em média. Triplicamos o tamanho do nosso cérebro em alguns milhões de anos. Isso é extraordinariamente incomum. Cérebros são metabolicamente caros. Queimam cerca de 20% das nossas calorias, apesar de serem apenas 2% da nossa massa corporal. A evolução geralmente não favorece órgãos tão caros, a menos que ofereçam vantagens enormes. Mas nossos cérebros ofereceram linguagem, planejamento abstrato, cultura, a capacidade de aprender com os outros sem ter que redescobrir tudo por tentativa e erro, a capacidade de imaginar futuros que não existem e trabalhar para criá-los. Consciência, autoconsciência, a capacidade bizarra e maravilhosa de fazer a si mesmo a pergunta: quem sou eu? E aqui está você, Homo sapiens. Resultado de 13,8 bilhões de anos de história cósmica. Resultado de gerações incontáveis de estrelas vivendo e morrendo. Resultado de bilhões de anos de evolução biológica. Resultado de uma cadeia ininterrupta de antepassados que sobreviveram tempo suficiente para se reproduzir, cada um deles estendendo-se de volta através de toda a história da vida. Se qualquer um dos seus ancestrais tivesse morrido antes de se reproduzir, você não estaria aqui. Qualquer um deles. Desde Luca, há bilhões de anos até seus pais. Uma cadeia ininterrupta de sobrevivência e reprodução, contra fome, doença, predadores, desastres naturais, genocídios, guerras. Seus ancestrais navegaram por tudo isso, e você está aqui por causa deles. Você é absurdamente improvável, estatisticamente impossível, e ainda assim,
indiscutivelmente real. Mas aqui está a coisa que realmente deveria fazer você pausar. Tudo isso, toda essa jornada cósmica de 14 bilhões de anos, aconteceu sem propósito, sem intenção, sem objetivo. Física e química, seguindo suas regras cegas, através de tempo incompreensível, criaram você acidentalmente. Ou talvez não acidentalmente. Talvez inevitavelmente. Talvez, dado tempo suficiente e um universo grande o suficiente com as constantes certas, complexidade emergisse naturalmente. Ordem do caos. Vida da não-vida. Consciência da vida. Talvez o universo seja, em certo sentido, ajustado para produzir observadores. Não por design divino, mas por necessidade matemática profunda que ainda não compreendemos completamente. Ou talvez seja pura sorte, chance cega, um acidente cósmico glorioso e sem sentido. Honestamente, ninguém sabe. E essa é uma das coisas mais bonitas sobre estar vivo agora. Estamos vivendo na primeira era da história humana onde podemos realmente fazer essas perguntas e ter alguma esperança de respondê-las. Temos telescópios que podem ver quase até o Big Bang. Temos aceleradores de partículas sondando a estrutura fundamental da realidade. Temos sequenciadores de DNA lendo o código da vida. Temos naves espaciais explorando outros planetas, procurando sinais de vida além da Terra. Estamos começando a entender nossa história, nosso lugar, nossa pequenez e nossa estranha, improvável grandeza. Porque aqui está a verdade final. Você é pequeno, inegavelmente, mensuravelmente, absurdamente pequeno. Mas pequenez não é o mesmo que insignificância. E é aqui que precisamos pausar e realmente pensar sobre o que significa ser significante, porque estamos usando palavras humanas, conceitos humanos, para tentar capturar algo que transcende completamente a experiência humana. Significância, importância, valor, propósito. Essas são categorias que nós inventamos. O universo não as reconhece. Quando você olha para o cosmos através da lente fria da física, não há nada especial sobre você. Você é feito dos mesmos quarks e elétrons que compõem uma pedra. As mesmas forças que governam o movimento dos planetas governam o movimento das moléculas no seu corpo. Você não viola nenhuma lei da física. Você não transcende a natureza. Você é natureza, tanto quanto uma estrela, ou um buraco negro, ou uma nuvem de gás interestelar. Então por que você parece diferente? Por que a consciência parece tão especial? Parte da resposta é complexidade. Você não é apenas um aglomerado aleatório de átomos. Você é um aglomerado altamente organizado de átomos, estruturado em níveis hierárquicos de complexidade que são, até onde sabemos, únicos no universo observável. Partículas se organizam em átomos, átomos em moléculas, moléculas em organelas, organelas em células, células em tecidos, tecidos em órgãos, órgãos em sistemas, sistemas em você. E em algum lugar, ao longo desses níveis de organização, algo emergiu. Propriedades que não podem ser previstas apenas olhando para as partes individuais. Isso é chamado de emergência, e é um dos conceitos mais importantes e mal compreendidos em toda a ciência. Considere água. H2O. 2 átomos de hidrogênio, 1 de oxigênio. Hidrogênio sozinho é um gás inflamável. Oxigênio sozinho sustenta combustão. Mas junte-os, você obtém um líquido que apaga fogo. As propriedades da água não são simplesmente a soma das propriedades do hidrogênio, mas as propriedades do oxigênio. Algo novo emerge da combinação. Ou considere um cérebro humano. Você tem cerca de 86 bilhões de neurônios. Cada neurônio é apenas uma célula, seguindo química básica. Gradientes de íons, bombas de sódio-potássio, neurotransmissores atravessando sinapses. Nada sobre um neurônio individual é consciente. Um neurônio não pensa, não sente, não experimenta, mas conecte 86 bilhões deles em uma rede incrivelmente complexa, com cerca de 100 trilhões de conexões sinápticas, padrões de atividade reverberando através de múltiplas regiões em paralelo. E de alguma forma, você obtém consciência, experiência subjetiva, o sentimento de ser alguém,
A textura qualitativa de ver vermelho, sentir dor, saborear chocolate, ouvir música. Como? Ninguém sabe. É chamado de problema difícil da consciência e é possivelmente a questão mais profunda que a humanidade já enfrentou. Como matéria física gera experiência subjetiva, como arranjos de átomos sem consciência produzem a sensação de ser. Filósofos e neurocientistas debatem isso há décadas. Algumas pessoas argumentam que a consciência é puramente física, apenas computação complexa, acontecendo no cérebro, e que a experiência subjetiva é simplesmente o que parece ser certos tipos de processamento de informação por dentro. Outros argumentam que deve haver algo mais, algum ingrediente adicional além da física, porque nenhuma quantidade de descrição de circuitos neurais parece capturar o que é ver a cor azul. Eu não vou fingir que tenho a resposta. Ninguém tem. Mas aqui está o que sabemos. Consciência existe. Você a tem. Você está experimentando estas palavras agora mesmo, processando o significado, talvez concordando ou discordando, sentindo emoções, tendo pensamentos. Essa experiência é real, mesmo que não entendamos completamente como ela surge. E até onde sabemos, consciência é rara, extraordinariamente rara. Pense sobre isso. 2 trilhões de galáxias no universo observável, centenas de bilhões de estrelas em cada galáxia, possivelmente trilhões de planetas em nossa galáxia sozinha. E ainda assim, não encontramos nenhum sinal de vida em outro lugar. Nenhum. Sinal de inteligência. Nenhuma transmissão de rádio alienígena. Nenhuma mega-estrutura detectável. Nenhuma evidência de civilizações avançadas reformulando galáxias inteiras. Isso é chamado de paradoxo de Fermi. Se o universo é tão vasto, tão antigo, com tantos lugares potenciais para a vida surgir, onde está todo mundo? Existem muitas respostas propostas. Talvez a vida seja comum, mas vida inteligente seja rara. Talvez civilizações tecnológicas se autodestruam antes de se tornarem detectáveis. Talvez o espaço seja simplesmente grande demais e estejamos todos isolados pela vastidão. Talvez estejamos entre os primeiros, nascidos em um universo jovem que apenas recentemente se tornou hospitaleiro para a vida complexa. Ou talvez a vida seja genuinamente rara. Talvez a sequência de eventos que levou de química à biologia, à inteligência seja tão improvável que aconteceu apenas algumas vezes em todo o universo observável. Talvez até apenas uma vez. Nós não sabemos. E isso é aterrorizante e emocionante em igual medida. Mas aqui está o que isso significa para você. Se a consciência é rara, se a inteligência é uma anomalia estatística, então você não é apenas improvável. Você é precioso. Você é uma das poucas partes do universo que acordou, que se tornou consciente de si mesma, que pode contemplar sua própria existência e fazer perguntas sobre sua origem. Carl Sagan disse uma vez: somos uma maneira do cosmos conhecer a si mesmo. E ele estava certo. Durante bilhões de anos, o universo existiu sem conhecimento próprio. Estrelas nasceram e morreram em silêncio. Galáxias colidiram sem testemunhas. A dança cósmica aconteceu na escuridão completa, não observada, não contemplada. E então, em pelo menos um pequeno planeta orbitando uma estrela média, complexidade suficiente surgiu para produzir olhos que podiam ver, mentes que podiam pensar, consciências que podiam maravilhar-se. Você é os olhos e ouvidos do universo. Quando você olha para as estrelas, o universo está olhando para si mesmo. Quando você contempla sua própria pequenez, o universo está se tornando consciente de sua própria vastidão através de você. Isso não é poético exagero, é literalmente verdade. Você é feito de átomos forjados em estrelas. O ferro no seu sangue, o cálcio nos seus ossos, o carbono em cada célula. Tudo isso foi criado no coração de estrelas moribundas que explodiram bilhões de anos atrás. Você é, literalmente, poeira de estrelas. Matéria estelar reciclada, organizada, temporariamente, em um padrão que pode pensar sobre suas origens. Você carrega a história do universo em seu corpo.
Cada átomo em você já foi parte de algo mais. Talvez parte de uma nuvem molecular interestelar. Talvez parte de um cometa. Talvez parte de um dinossauro, ou uma samambaia antiga, ou um oceano primordial. Os átomos circulam. Eles já eram de algo antes de serem de você, e serão de algo mais depois que você morrer. Mas por agora, por este breve momento cósmico, eles são você, organizados em um padrão capaz de contemplar o cosmos que os criou. E essa é a resposta, eu acho, para a pergunta de por que nossa pequenez importa. Não importa apesar da nossa pequenez. Importa por causa dela. Porque se você fosse grande quanto uma galáxia, você não poderia ser complexo o suficiente para pensar. Processos biológicos requerem química rápida, transporte molecular eficiente, comunicação célula a célula. Tudo isso funciona em escalas pequenas. Escala humana. Se você fosse 1000 vezes maior, seus sinais nervosos levariam 1000 vezes mais tempo para viajar. Seu coração teria que bombear sangue através de distâncias impossíveis. Você colapsaria sob seu próprio peso. Consciência, talvez, só seja possível em escalas pequenas. Talvez o universo precise ser vasto para criar as condições para a vida, mas a vida em si, a consciência, precisa ser pequena para funcionar. Você precisa ser pequeno para pensar, para sentir, para ser. Sua pequenez não é um defeito, é uma característica necessária. E aqui está outra coisa. O universo não tem centro. Não há lugar especial. Nenhuma localização privilegiada. Cada ponto no espaço é igualmente válido como observador. Não há aqui ou ali absolutos, apenas relações entre coisas. Então, em certo sentido, você está no centro. O universo observável é uma esfera de 93 bilhões de anos-luz centrada em você, porque você é o observador. Onde quer que você vá, você carrega esse centro com você. Você não está perdido em algum canto sem importância do cosmos. Você está exatamente onde está, e isso é tão válido quanto qualquer outro lugar. Pequeno em escala física, mas central em perspectiva. Improvável em origem, mas inegável em existência. Temporário em duração, mas eterno em significado, porque você existiu, e nada pode apagar esse fato. Você aconteceu, e isso importa. Mas talvez você esteja pensando: tudo bem, eu existo. Isso é estatisticamente improvável. Sou feito de poeira de estrelas. Muito poético. Mas e daí? O que isso realmente muda? No final, ainda sou apenas um pontinho insignificante em um universo que continuará existindo por trilhões de anos depois que eu morrer. Galáxias não se importam se eu existo. Buracos negros não pausam para reconhecer minha consciência. O cosmos é fundamentalmente indiferente à minha existência. E você está absolutamente certo. O universo é indiferente. Não há juiz cósmico avaliando sua vida. Não há placar universal mantendo registro de suas conquistas. Quando você morrer, as estrelas continuarão brilhando, planetas continuarão orbitando e a grande dança cósmica continuará sem interrupção. Mas aqui está a reviravolta. A indiferença do universo não diminui seu valor. Na verdade, de certa forma, ela o amplifica. Porque se o universo não atribui significado à sua vida, então você é livre para criar seu próprio. Você não está cumprindo um script cósmico pré-escrito, não está satisfazendo expectativas universais. Você está genuinamente livre para decidir o que importa. Pense nisso. Em um universo com propósito divino garantido, sua vida seria apenas execução de um plano. Você seria um ator seguindo um roteiro escrito por outra pessoa. Mas em um universo indiferente, você é o roteirista, o diretor e o ator. Você decide o que tem sentido. Você cria valor através de suas escolhas, suas conexões, suas ações. O significado não é algo que você descobre inscrito nas leis da física. É algo que você gera através de consciência, intenção e relacionamento. Você importa porque você decide importar. Você cria significado ao viver uma vida que você considera significativa. É autorreferencial, circular e absolutamente real. Mas há mais. Porque você não está sozinho nessa criação de significado. Há outros.
outros humanos, outras consciências, compartilhando este momento no tempo, este pequeno planeta, esta breve janela de existência. E aqui é onde fica interessante, porque embora você seja pequeno, você está conectado. Conectado biologicamente através de ancestralidade compartilhada com toda a vida na Terra. Conectado fisicamente através de átomos que foram reciclados através de ecossistemas incontáveis. Conectado socialmente através de linguagem, cultura, tecnologia. Conectado emocionalmente através de experiências compartilhadas de alegria, sofrimento, amor, perda. Você faz parte de algo maior. Não cosmicamente maior no sentido de abrangente do universo, mas maior no sentido de mais complexo, mais interconectado, mais rico em significado do que você poderia ser sozinho. Considere isto. Cada pensamento que você já teve foi pensado em uma linguagem que você não inventou. Cada ferramenta que você usa foi criada por outras pessoas. Cada conceito que você entende foi refinado através de gerações de pensadores. Você está pensando pensamentos que são impossíveis sem cultura, sem transmissão social de conhecimento. Você não é um indivíduo isolado. Você é um nó em uma rede vasta de relacionamentos humanos que se estende através do espaço e do tempo. Você é moldado por pessoas que morreram séculos antes de você nascer. Você moldará pessoas que nascerão décadas depois de você morrer. Suas ações propagam através da rede, criando ondulações que você nunca verá completamente. Isso é responsabilidade, mas também é poder, porque se você está conectado, então o que você faz importa não apenas para você, mas para outros. Suas escolhas têm consequências. Sua existência faz diferença. Você está escrevendo não apenas sua própria história, mas contribuindo para essa história maior da humanidade. A história da vida na Terra, a história da consciência no universo. E essa história ainda está sendo escrita. Não sabemos como termina. Talvez a humanidade se espalhe pelas estrelas, se tornando uma civilização intergaláctica que persiste por bilhões de anos. Talvez criemos inteligências artificiais que nos sucedam, carregando a tocha da consciência para o futuro distante. Talvez nos autodestruamos através de guerra nuclear, ou colapso climático, ou alguma outra catástrofe de nossa própria criação. O futuro é radicalmente incerto, e essa incerteza significa que suas escolhas importam. O que você faz, como você vive, que valores você defende, tudo isso contribui para moldar qual dessas trajetórias futuras se torna real. Você é pequeno? Sim, mas pequeno não significa impotente. Flocos de neve individuais são minúsculos, mas juntos eles podem parar uma cidade. Neurônios individuais são simples, mas juntos eles criam pensamento. Pessoas individuais são frágeis, mas juntas elas construíram civilizações, compuseram sinfonias, curaram doenças, pousaram na Lua, decifraram os segredos do átomo. Você faz parte disso. Você é uma célula no organismo maior da humanidade. E como uma célula, você tem uma função. Talvez não uma função grandiosa e dramática. Talvez apenas viver bem, criar com cuidado, ser gentil, adicionar um pouco mais de beleza ou bondade, ou conhecimento ao mundo antes de partir. Mas isso é suficiente, porque significado não é medido em escala cósmica, é medido em conexão, em experiência, em consciência. Uma conversa significativa com um amigo vale infinitamente mais que uma galáxia distante feita de estrelas mortas. Uma refeição deliciosa, compartilhada com pessoas que você ama, é mais rica em valor experiencial que 1 trilhão de anos de nebulosas vazias. Um momento de genuína compreensão, de insight súbito, de beleza reconhecida. Essas coisas têm peso moral e significado que nenhuma quantidade de massa inerte pode igualar. O universo pode ser vasto e antigo e indiferente, mas ele contém você. E você não é indiferente. Você se importa. Você valoriza. Você experimenta. E essa capacidade de importar-se, de valorizar, de experimentar, é a coisa mais preciosa que conhecemos. Então, sim, você é pequeno. Absurdamente, vertiginosamente pequeno.
Um arranjo temporário de átomos em um planeta minúsculo, orbitando uma estrela média, em um canto sem importância de uma galáxia típica em um universo vasto e velho. Mas você também é extraordinário. Você é complexidade emergente. Você é consciência autoconsciente. Você é o universo conhecendo a si mesmo. Você é estatisticamente impossível e, ainda assim, indiscutivelmente real. E neste momento, enquanto você ouve ou lê estas palavras, você está fazendo algo notável. Você está pensando sobre sua própria existência, contemplando seu lugar no cosmos, fazendo perguntas que nenhuma outra espécie conhecida jamais fez. Você está participando da grande conversa humana sobre significado, propósito, valor. Isso é extraordinário. Isso é milagroso. Não no sentido sobrenatural, mas no sentido de ser tão improvável, tão inesperado, tão contrário às probabilidades, que deveria preencher você com admiração. E talvez no final seja isso que realmente importa. Não nosso tamanho, não nossa duração, não nossa importância cósmica ou falta dela, mas nossa capacidade de admirar, de olhar para o universo com curiosidade e fascínio, de reconhecer beleza, de criar significado, de importar-nos uns com os outros. Você é pequeno, sim, mas você é capaz de conter conceitos maiores que galáxias. Você é temporário, sim, mas você está experimentando algo eterno. A consciência em si, a qualidade pura de ser e estar ciente. E ninguém, em nenhum lugar, em nenhuma escala de tempo, pode tirar isso de você. Você existiu. Você foi consciente. Você experienciou o universo de dentro. E isso, Naninax, final, é tudo o que podemos pedir. Não importância cósmica, não permanência eterna. Apenas este momento, esta consciência, esta estranha e maravilhosa existência. Você é pequeno no universo. E por isso importa. Então deixe isso pousar por um momento. Apenas respire. Sinta o peso do seu corpo, onde quer que você esteja sentado ou deitado. Sinta o ar entrando e saindo dos seus pulmões, oxigênio sendo transportado para trilhões de células, cada uma realizando sua química silenciosa, mantendo você vivo sem que você precise pensar sobre isso. Você está aqui, agora, neste momento específico na história de um universo de 14 bilhões de anos. Você está experimentando isto, e isso é, em si mesmo, extraordinário. Passamos esta jornada viajando de escalas incompreensivelmente pequenas até escalas incompreensivelmente vastas. Dos quarks dentro de você até os superaglomerados galácticos no horizonte observável. Falamos sobre probabilidades impossíveis, coincidências cósmicas, a raridade improvável da consciência. E no centro de tudo isso está uma verdade simples e profunda. Você é simultaneamente insignificante e infinitamente precioso. Pequeno em escala, mas imenso em capacidade. Temporário em duração, mas eterno no fato de ter existido. Porque aqui está o que realmente compreendemos quando entendemos nossa pequenez. Não estamos diminuídos por ela. Estamos libertados por ela. A vastidão do universo não torna sua vida sem sentido. Ela torna sua vida milagrosa. O fato de que algo tão pequeno quanto você pode conter conceitos tão vastos, pode contemplar bilhões de anos-luz, pode entender fusão nuclear e mecânica quântica e a curvatura do espaço-tempo, isso é espantoso. Você é feito dos mesmos ingredientes que estrelas. Os mesmos átomos, as mesmas partículas fundamentais, as mesmas forças. Mas você é organizado de uma maneira que permite reflexão, criatividade, amor, curiosidade, admiração. Você transformou matéria em significado. E talvez seja isso, no final, que separa você do resto do cosmos. Não seu tamanho, não sua força, não sua permanência, mas sua capacidade de fazer a pergunta: por quê? Por que estou aqui? O que isso significa? O que devo fazer com este breve momento de consciência? O universo não faz essas perguntas. Estrelas não contemplam seu propósito. Galáxias não se questionam sobre significado. Eles simplesmente são, seguindo as equações da física através do tempo, sem consciência, sem intenção, sem escolha. Mas você
Você pergunta, você questiona, você busca compreensão, e nessa busca você cria algo que não existia antes. Perspectiva consciente, um ponto de vista, uma testemunha. Por bilhões de anos, este universo existiu sem ninguém para notá-lo. E então, você apareceu. E de repente, algo estava prestando atenção. Algo estava maravilhado. Algo estava tentando entender. Você é o modo do universo olhar para si mesmo e dizer: uau! E isso importa. Não de uma maneira que será registrada nos movimentos das galáxias ou na evolução das estrelas, mas de uma maneira que é real para você, aqui, agora, na qualidade subjetiva da sua experiência, no significado que você cria através de suas escolhas, nos relacionamentos que você forma, nas coisas que você cria, aprende, compartilha. Sua vida pode ser um piscar de olhos em termos cósmicos, mas é seu piscar, sua experiência, sua história, e dentro desse piscar há espaço para tudo que torna a vida valiosa. Amor, riso, beleza, descoberta, crescimento, conexão, compaixão, curiosidade, criatividade, coragem. Essas coisas não são menos reais porque acontecem em escalas pequenas. Não são menos importantes porque, eventualmente, terminarão. Se algo, sua finitude as torna mais preciosas, mais urgentes, mais dignas de atenção e cuidado. Você tem algumas décadas, talvez, 80, 90, 100 anos se você tiver muita sorte. Isso é nada comparado à idade das estrelas. É menos que um batimento cardíaco na vida de uma galáxia, mas é tudo que você tem, e é suficiente. Suficiente para fazer diferença na vida de alguém. Suficiente para aprender coisas extraordinárias. Suficiente para criar algo bonito. Suficiente para ser gentil. Suficiente para maravilhar-se. Suficiente para amar profundamente. Suficiente para viver de forma que, quando terminar, você possa olhar para trás e dizer: valeu a pena. Então talvez a pergunta não seja: por que somos tão pequenos? Mas: o que faremos com nossa pequenez? Como viveremos sabendo que somos pontos minúsculos em um cosmos vasto? Que escolhas faremos? Que valores defenderemos? Como trataremos uns aos outros, sabendo que todos compartilhamos essa condição improvável de consciência em um universo indiferente? Essas são perguntas que apenas você pode responder. Não há manual cósmico, não há propósito pré-escrito. Você tem que decidir o que importa. Você tem que criar seu próprio significado. E isso é assustador, mas também é libertador, porque significa que você não está preso, não está limitado por expectativas cósmicas. Você é livre para escolher, para mudar, para crescer, para tornar-se. Livre para ser pequeno e extraordinário ao mesmo tempo. Enquanto você está ouvindo isto, talvez seja noite onde você está. Talvez você possa ver estrelas através da sua janela. Aquelas estrelas estão a anos-luz de distância. A luz que você está vendo deixou essas estrelas anos, décadas, talvez séculos atrás. Você está literalmente olhando para o passado, vendo o universo como ele era, não como ele é. E em algum lugar, orbitando uma dessas estrelas, talvez exista outro planeta, outro mundo com sua própria história geológica. E talvez, apenas talvez, naquele mundo exista outra forma de vida olhando para cima, vendo nossa estrela, nosso Sol, e fazendo as mesmas perguntas, questionando seu lugar, maravilhando-se com sua pequenez e seu improvável surgimento. Nós não sabemos se eles estão lá, mas gosto de pensar que sim. Gosto de imaginar que não estamos sozinhos nessa jornada de consciência, nessa busca por significado em um cosmos vasto. Mas mesmo se estivermos sozinhos, mesmo se a vida consciente aconteceu apenas aqui, apenas uma vez, em todo o universo observável, isso ainda está bem, porque você ainda está aqui, ainda experienciando, ainda maravilhando-se, ainda fazendo perguntas. E isso, por si só, é milagroso. Obrigado por passar este tempo comigo esta noite, por flutuar através dessas ideias, por contemplar seu lugar no cosmos, por ser curioso o suficiente para fazer essas perguntas, grandes e perturbadoras.
É um privilégio compartilhar esta jornada com você. Se você está ainda acordado, espero que estas palavras tenham oferecido alguma perspectiva, algum conforto, talvez alguma admiração renovada pela extraordinária improbabilidade da sua existência. Se você está adormecendo, espero que seus sonhos sejam vastos e estranhos e bonitos. Você é pequeno no universo, mas você é capaz de conter o universo inteiro em sua mente, e essa é a coisa mais extraordinária de todas. Boa noite e obrigado por existir.